Meu nome é Angelina Bejgrowicz, eu sou polonesa e moro aqui em São Paulo há mais de 9 anos. Mais de 9 anos já. Como é a sua cidade na Polônia? Eu nasci em Będzin, é uma cidade pequena, muito pequena, situada na Silesia Baixa, no sul da Polônia. Mas eu fui criada em Lublin, uma região mais perto da Ucrânia, então muita convivência com os ucranianos naquela época. E por que você veio para o Brasil? É engraçado, eu sempre sonhei em viver no Brasil. Eu já comecei a estudar português na universidade, muito tarde. Perto da minha universidade tinha um instituto de Camões e lá eu já comecei a estudar. E eu sempre gostei da variedade e da natureza brasileira, então sonhei sempre com isso. E cheguei aqui, foi uma aventura, porque eu não tinha trabalho aqui, não tinha família, não tinha namorado. Eu cheguei aqui tendo um dinheirinho guardado para ver se consigo ficar mais tempo aqui. Então, chegando aqui, eu descobri, foi 2015, eu descobri que tem crise. E assim, mas deu tudo certo, realmente consegui um trabalho de forma muito rápida e tinha que ser, porque estou aqui já quase 10 anos, deu tudo certo. Quando você chegou aqui no Brasil, quantos desafios você encarou na sua chegada? Ai, muitos desafios, porque eu estava sozinha, assim, não tinha família, não tinha nada, ninguém aqui, não tinha trabalho arranjado. Então, eu falava português naquela época, então isso, claro, que ajudou muito para me virar, mas também essa questão de diferenças culturais para mim foi muito complicada, porque, por exemplo, os poloneses são muito mais reservados, nós não somos tão abertos como os brasileiros, então a forma como nós falamos, eu me lembro uma situação com o meu chefe, que me contratou aqui no Brasil. Na conversa, ele me deu abraço e me beijou na bochecha. E na Polônia, não se fala, na Polônia é uma cultura muito hierarquizada. Então lá sempre falamos senhor, diretor e sobrenome da pessoa. E aqui a pessoa pediu para falar pelo nome, usar o nome da pessoa e ainda deu um beijo na bochecha. Então para mim foi a questão cultural. Então aprender a conversar com as pessoas, fazer small talk. Somos um pouco mais, poloneses são muito mais diretos, ou seja, quando nós conversamos com uma pessoa, com um cliente, normalmente, principalmente no ambiente corporativo, nós não entramos muito nos detalhes pessoais. Ah, tudo bem, como você está, como foi o seu fim de semana, ou o tempo. Nós somos muito diretos, já direto ao ponto. Então, eu precisei aprender muito sobre as diferenças culturais e aumentar o meu repertório, como me comportar aqui para ser aceita. Como os brasileiros te ajudaram na sua adaptação por aqui? Ai, muito. Eu devo confessar que eu adoro o povo brasileiro, porque é muito acolhedor, muito hospitaleiro, muito prestativo, ajuda sempre muito. Uma coisa que os brasileiros ainda poderiam fazer é corrigir a língua portuguesa. Os brasileiros são muito gentis e não querem assim fazer um constrangimento com a pessoa, então nunca corrigem. E poderiam, porque a pessoa poderia aprender a falar corretamente português. Você já teve a oportunidade de morar em outros países também? Sim, eu já morei em outros. Eu morei já na Alemanha, já faz um tempinho que morei na Alemanha, em Portugal também. E, claro, na Polônia. Então, o Brasil é o meu quarto país diferente em que moro. E, claro, eu estou muito apaixonada pelas viagens. Se tiver outras oportunidades, com certeza queria aproveitar. Você pode contar sobre as suas viagens que fez aqui até agora? Sim, claro. Na verdade, quando comecei a trabalhar aqui, eu não tive muito tempo para viajar. Então, somente nos últimos 2, 3 anos, comecei a viajar um pouco mais para conhecer esse lindo país. Então, já conheci um pouco o Paraná, Santa Catarina. Eu fiz uma viagem sozinha pelo litoral, porque eu gosto muito de história. E como toda a história no Brasil assim vem da costa, então eu fiz uma viagem saindo de São Paulo, pegando os ônibus, viajando normalmente à noite, de São Paulo até Fortaleza. Então, o meu objetivo foi conhecer
capitais dos estados costeiros, assim. E foi uma coisa maravilhosa. Eu conheci muita coisa. Adorei Fortaleza, Recife, amei, Salvador. Foi uma experiência muito, muito legal. Ainda tenho um sonho de conhecer melhor o estado do Amazonas, Amazônia, Manaus e Rio Grande do Sul. Isso está na minha lista, esses 2 lugares ainda. O Brasil te surpreende a cada dia? Você diria isso? Com certeza, com certeza. Eu posso dizer que o Brasil tem muito para oferecer e muito para ensinar para os outros, porque aqui tem uma mistura de culturas muito rica. Então, toda essa miscigenação de culturas, povo indígena, os europeus, os africanos, tudo isso faz com que tanto a comida, costumes, danças, arte é tão diversificada e realmente acho que não tem outro povo tão rico nessas diferenças culturais e na variedade dos costumes que aqui o Brasil. Então, para mim, sim. E até se nós olharmos somente o Brasil, nós podemos ver que Paraná no sul é totalmente diferente do Pará no norte. Nordeste é totalmente distinto do sul do Brasil. Então, sim, com certeza. Tem muito. Cada dia outra coisa, uma coisa diferente. Agora, para mim, se a pessoa quer ir visitar a Polônia, quantas cidades do seu país ela pode conhecer? Tem muitos. Eu sempre recomendo muito a cidade chamada Cracóvia. É a segunda capital da Polônia, muito linda, muito rica em cultura. Não recomendo a capital, a Varsóvia, claro, é a capital da Polônia, mas ela foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial. Então, agora as pessoas que querem visitar, não vão ver uma cidade antiga, é tudo novo. E ainda, como foi construída no período soviético, não é arte, não é muito belo. Gdańsk é uma cidade portuária que fica no norte da Polônia, também é uma cidade muito linda que recomendo conhecer. Wrocław é uma cidade antiga alemã, mas depois da Segunda Guerra Mundial se tornou polonesa. E eu também acho que vale a pena conhecer a parte leste da Polônia. Lublin é uma paisagem muito rica, com totalmente outra cultura, porque se nós olharmos a Polônia, o mapa da Polônia, nós conseguimos ver que o leste e o oeste mudam muito. Então, por exemplo, o leste é sempre culturalmente mais pobre, é mais perto da Rússia, da Ucrânia, e parte do oeste, mais perto da Alemanha, é mais rica, mais industrializada. Então, seria legal se as pessoas conseguiriam ver essas diferenças do leste ao oeste da Polônia. Conheci a Eslovênia, uma cidade maravilhosa, que me surpreendeu muito, também recomendo a visitar. República Tcheca, também cidade maravilhosa, país maravilhoso. A Praga, claro, o capital, cidade maravilhosa. Hungria, com Budapeste também, vale a pena conhecer. Alemanha, Áustria, Finlândia. Finlândia me surpreendeu muito também, porque é um país muito frio e culturalmente muito diferente assim da Polônia, mesmo ficando muito perto. É muito distinto, então Finlândia me surpreendeu muito. O que mais? Itália, Espanha, Portugal, são os países que visitei realmente, mas ainda gostaria muito um dia visitar a Rússia, mas não somente Moscou, mas também a parte mais lá asiática, tipo Vladivostok, Sibéria. Acho que são os lugares que ainda gostaria muito de conhecer. Você tem vontade de conhecer a América do Sul? Com certeza, com certeza. E até devo confessar que estou um pouco com vergonha, porque moro no Brasil 9 anos e não conheço muito a América do Sul. Ainda não conheci a Argentina, que também é pecado, assim, ficando aqui do lado. Conheço somente o Paraguai um pouco, mas ainda Uruguai me encanta, gostaria muito de conhecer mais. Eu falo espanhol, então eu poderia, na verdade, visitar. Mas está na minha lista, com certeza. E mais me interessa a América do Sul do que do Norte. Não sei porquê, eu acho mais interessante. Pela sua experiência de mundo, o quanto conhecer países e lugares novos nos ajuda a nos tornarmos pessoas melhores?
Muito, e é uma pergunta ótima, porque eu trabalho com a inteligência cultural e eu acredito que o quanto mais nós conhecemos outros países, conhecemos outros costumes, outras culturas, outros repertórios, nós conseguimos enxergar o mundo pelas várias perspectivas, porque se nós vivemos num mundo fechado, não conhecendo os outros, nós vamos fazer as coisas, ter costumes, viver a vida, porque a minha mãe sempre fazia assim, o meu avô, o meu vizinho, e muitas vezes não entendendo o porquê. Mas por que eu faço isso? Por que eu tenho esse costume? Na nossa família tem esse costume. E quando nós visitamos outros países, nós conseguimos comparar e ver que o outro pode se comportar de forma diferente, ter costumes diferentes. Primeiramente, nós conseguimos nós questionar, mas por que eu me comporto dessa forma? Por que esse costume é tão vivo em mim? Então eu consigo primeiramente a me questionar mais, por quê? E aumentar o meu repertório e não julgar tanto, porque o ser humano tem uma tendência muito forte de julgar o outro por ser diferente de mim. Então, se por exemplo eu nasci na Polônia e é um país muito católico, por exemplo, eu vou ser muito conservadora em falar com os outros, por exemplo. E quando eu vejo que, por exemplo, o Brasil tem tantas variedades, tem tantas culturas, tem tantas religiões diferentes, e eu consigo enxergar que são legítimas, eu também posso entender as perspectivas do outro. Então, não julgar tanto, ser mais empático, tolerante, o que falta um pouco hoje em dia no nosso mundo, ser mais tolerante com o outro e apreciar a beleza do outro. Então, eu acho que viajar ajuda muito. E eu recomendo muito tanto viajar quanto ler os outros escritores. Por exemplo, pegar um escritor do outro continente e ler o livro para entender um pouco o contexto do certo país. Eu acho que também isso ajuda muito a entender um pouco melhor o contexto do país que nós visitamos. Tem alguma experiência cultural que mais marcou na sua vida até hoje? Sim, eu tenho várias, mas o que agora consigo lembrar foi uma diferença cultural entre os poloneses e alemães, porque foi um primeiro país estrangeiro que eu visitei, a Alemanha. Na Polônia, eu sempre pensei que, por exemplo, estou resfriada, mas vou ao trabalho, eu sempre pensei que isso mostra o meu esforço, que é, mesmo ficando assim resfriada, eu mostro ao coletivo, ao meu chefe, que eu estou pronta para trabalhar, e mesmo assim, estando resfriada, ia ao trabalho. E na Alemanha, eu descobri que isso pode ser visto de outra maneira também. Então foi um choque, porque os alemães me explicaram que, na verdade, eu não respeito a saúde das outras pessoas. Então não é questão de mostrar o quanto eu sou uma pessoa forte, que eu consigo trabalhar mesmo com resfriado, mas também o quanto eu respeito a saúde das outras pessoas para não contagiá-los com a minha doença. Então isso me abriu. Isso tinha 18 anos na época, 19, e me lembro que isso me marcou muito, porque mudou a minha forma de pensar, e por isso me interessei tanto pelas diferenças culturais, porque nós pensamos uma coisa com a nossa atitude, e de repente você consegue enxergar essa mesma atitude de outra perspectiva, de outro ponto de vista. Então foi uma coisa que me marcou. Quem é a Angelina antes e depois de ser uma viajante pelo mundo? A diferença entre a Angelina antes e depois? Isso. Eu com certeza diria que a Angelina de depois de viajar é muito mais empática, muito mais tolerante, muito mais curiosa, porque isso também gera curiosidade. A pessoa quer conhecer outras pessoas, quer descobrir por que a pessoa faz isso, por que entender melhor o mundo. Então, isso com certeza seria a grande diferença, essa curiosidade, empatia e tolerância.